nós vamos falar um pouquinho sobre o ciclo de vida das organizações. Esse é um assunto extremamente importante, tá? Eu já falei para vocês, né? Deixa eu... Não tá... Agora sim, tá? Então, o ciclo de vida das organizações, ele é um conceito que vem de um autor, de um consultor, chamado Itzhak Adizes. Foi um cara que teve muito na moda aí nos anos 80 e 90, e por qualquer razão que eu não sei qual que é, ele meio que saiu da moda, não se fala mais muito nele, né? Porque eu acho que ele trouxe alguns conceitos muito importantes, muito interessantes, e que muito pouca gente voltou a falar dele. Tô tentando dar uma ressuscitada nele aí, né? Porque eu acho que o assunto é extremamente importante para todo mundo, e é especialmente para quem está começando, como é o caso de vocês, né? Como quem está numa startup, porque quem já assistiu minhas palestras sabe que eu gosto de usar essa metáfora de que um negócio ele é semelhante a um ser humano, né? Então, se você pegar um ser humano e disser que o ser humano ele tem uma mente, um corpo e uma alma, um espírito, você pode fazer um paralelo na empresa, onde a mente da empresa tem a ver com a sua estratégia. Então, a estratégia é justamente você, né, é o pensamento que você faz para onde você quer levar a sua empresa. O corpo da empresa é a arquitetura. A gente fez a apresentação de arquitetura, a última apresentação que eu fiz aqui para vocês foi uma apresentação sobre arquitetura, né? Então a gente discutiu um pouco mais a questão da arquitetura. E a alma da empresa tem a ver com a questão de propósito e cultura, que foi aquele primeiro jam session que eu fiz aqui, já faz, tempo passa, né? Já deve fazer uns 3 meses, né? E quando a gente fala de ciclo, então na verdade isso aqui é o quê? Essa ideia toda aqui é que a gente está usando a metáfora do ser humano para exemplificar uma empresa, mas a gente pode ir mais longe, porque o ser humano, além de ter, né, corpo, alma, espírito e mente, etc., ele tem um ciclo de vida, ele nasce, cresce, assim por diante. E se a gente usasse essa metáfora do crescimento do ser humano para a empresa também? Essa é a ideia que está por trás do ciclo de vida do Adizes, né? Aonde, deixa eu ver se eu consigo baixar só um pouquinho para ficar dentro do quadradinho aqui, né? Pronto. Vocês já viram isso? Não? Quem já viu isso aqui? Nunca viram? Tá. O ciclo de vida do Aziz, ele diz o seguinte, que a empresa ela tem dois momentos, né? Ela tem um momento de crescimento, que é esse momento verde aqui, e depois ele tem um momento de decadência, que é o vermelho, certo? Então, a nossa função enquanto empresários, enquanto empreendedores, é sair daqui do nascimento e chegar na plenitude, no máximo na estabilidade, e não deixar a empresa cair. Ou seja, a gente tem que levar a empresa até este trecho aqui, que é entre o prime, né, que é a chamada plenitude e a estabilidade, e não sair daqui. Na verdade, quando a empresa começa a cair para cá, o que a gente tem que fazer é fazer ações de tal maneira que o gráfico se inverta, né? Então, e aí o gráfico de uma empresa sadia seria alguma coisa assim, né? Você sai, começa a cair, ela sobe de novo e assim por diante. Primeiro ponto importante, essa questão, você tem aqui as várias fases e tal, isso aqui, e a gente fala de ciclo de vida, mas não tem a ver nem com o tamanho, nem com a idade da empresa, tá? Então, por exemplo, você pode ter uma empresa que é pequena e que já está na fase decadente. A empresa pode ser pequena e já está na fase de aristocracia, recriminação, burocracia, etc. Então não é uma questão de tamanho. E ela pode, inclusive, ser uma empresa velha, no sentido de que tem muitos anos, mas ela, de repente, não conseguiu passar dessas fases aqui. Então, a minha empresa tem 10 anos, mas ela nunca passou da infância. Então, isso pode acontecer também. Então, não pensem no ciclo de vida em termos cronológicos e nem em termos de tamanho, porque, na verdade, você pode ter uma empresa que ela passa todo esse ciclo de vida sendo pequena e ela pode, inclusive, chegar nisso aqui, não só sem ter crescido muito em termos de tamanho, como muito rápido. Você pode ter uma empresa que tem 1 ano de vida e que já está aqui, já virou uma aristocracia, já está na fase descendente. O que quer dizer cada uma dessas fases? A ideia toda é que você começa aqui com o namoro, né? Courtship. Tem a tradução, tem todo o livro, eu vou mostrar para vocês, o livro está aqui, né?
É um clássico, que é o... sair na gravação aqui, que é o ciclo de vida das organizações do Adizes. Oi? Não é estranho? Então, se vocês quiserem, vocês podem dar uma olhada nele aqui, sem perder muito o foco. Mas a ideia é a seguinte, né? Aí já está tudo traduzido, eu botei o gráfico original aqui. Então a fase de namoro é a fase onde... Qual é a fase de namoro? A fase de namoro é o que a gente chama aqui em termos no ecossistema de startup, aquela fase de ideação. Tá? Então a fase de namoro é aquela fase em que as pessoas que querem montar uma empresa, os empreendedores, eles estão namorando a ideia. Tá? Então olha, estamos namorando a ideia de ter uma empresa que faz isso, faz aquilo, certo? Então é o namoro. Se o namoro não for para frente, ele vira a fé, né? Ele vira um caso. Então, tipo assim, morreu aquele... foi só um caso, não foi para frente. Se rolar e tal, aí a empresa nasce. Então, o namoro resultou num casamento e aí a empresa nasce. E aí você chega na fase de infância. A fase de infância, ela é caracterizada pelo seguinte, né? Na fase de infância, você tem... O que é a fase de infância? Aquela empresa que acabou de nascer e que ainda está tentando... encontrar aquilo que é, né, vocês já ouviram várias vezes essa expressão, né, o product market fit, né, ou seja, o encontro entre o seu produto e o mercado. Você ainda está tentando descobrir qual é o seu mercado, quem são os seus clientes, qual é o produto que você precisa oferecer para eles. Então isso é a fase de infância. A fase de infância é uma fase que é caracterizada por por isso, né, por um trabalho muito grande de encontrar cliente, de procurar seus primeiros clientes, de conseguir ficar no azul, né, conseguir a sua sustentabilidade econômica, assim por diante. Né? Se você não conseguir passar da infância, você vai para a mortalidade infantil. Então, a empresa nasceu, mas morreu. Se você passar da infância, normalmente, como é que eu sei que eu passei da infância? Porque eu achei o meu produto e eu achei o meu cliente, então eu comecei a vender. Então eu estou vendendo, pá. Então é a fase go, né? O pessoal traduziu em português como fase toca, porque a ideia é go, toca, tipo, vamos para frente, vamos vender. Então é aquela hora em que você, muitas vezes, a empresa cresce rapidamente, aí é como ela começa a fazer besteira. Então eu costumo falar, né, quem gosta dessas coisas de storytelling e tal, né, todo mundo conhece o primeiro portal, né? Então o pessoal fala do primeiro portal, ou Vale da Morte, né, das empresas, né? O Vale da Morte, normalmente o pessoal se refere à infância. Primeiro portal? Eu tô chamando de primeiro portal, tá? Se você pegar a teoria lá do Campbell, né, né, você tem, mas lá você tem dois portais, né? Se você pegar aquele livro A Jornada do Escritor, que pega a jornada do herói e transforma no... Né? A Jornada do Escritor é de um cara que pegou a jornada do herói do Campbell, e esse cara é o principal, é um dos maiores consultores de roteiro em Hollywood. Né? Então ele ensina o pessoal a fazer roteiro de filme, e ele mostra que todos os filmes de sucesso seguem o mesmo roteiro. E aí você tem o primeiro portal, o segundo portal. O primeiro portal, no caso aqui, é você conseguir sobreviver à infância, certo? Quando você sobrevive à infância, você... Oba! Beleza? Quando você sobrevive à infância, você consegue ir para essa fase toca-toca, e aqui tem o segundo portal. O segundo portal, vocês estão vendo essas resistências aqui? São resistências mesmo, tá? São momentos de crise. São momentos clássicos onde existe crise. Quando está indo de um para o outro. Tá? Então, esse é o primeiro portal, e por isso que tem uma resistência, que é você conseguir a empresa chegar na infância e não morrer. E aí você tem um segundo portal, que é essa outra resistência aqui, que é passar do toca-toca, do go, para a adolescência, que é o momento em que você sai da empresa. Porque o que acontece nesse momento? A empresa começa a crescer e começa a fazer besteira. Começa a fazer besteira do tipo, contrata gente que não devia ter contratado. Né? Ou faz aquilo que a gente conversou antes, né? Arruma sócio que não devia ter arrumado. Porque está entrando, porque aí é que está, né? Tá entrando dinheiro. Aí você começa a ter aquela ilusão de que, pô, já dei certo, né? Minha empresa já deu certo. Posso falar? Fala. Um amigo meu foi uma empresa na Alemanha de desenvolvimento de jogos. Recentemente, a empresa tinha conseguido desenvolver um jogo que teve
muito lucro. Conseguiram, e parece muito essa fase do jogo. Eles conseguiram fazer a parada certa, e eles contrataram um monte de gente para tentar replicar, e meio que não foi bem assim como eles esperavam, e aí começou a entrar em crise também. É isso aí. Então o segundo portal é esse, é você, né, ou é a crise da adolescência, né, típico, né, o adolescente é conhecido como alguém que dá problema, né, então a empresa, ela também passa pela sua fase de adolescência. E qual que é o problema da fase de adolescência? O que é um adolescente? É alguém que não é nem adulto nem criança, né, é alguém que ele tem um comportamento que às vezes é um comportamento infantil e às vezes é um comportamento de adulto e ele não sabe direito o que usar em cada uma das vezes. Então, esse segundo portal... Oi? Esse acha dono do mundo. O adolescente, quando você está na fase de adolescência, você pode acontecer o próximo caso de morte, né? Bom, aqui no GoGo você tem a cilada do fundador. A cilada do fundador é o seguinte, a empresa está crescendo muito, aí eu vou lá e contrato um monte de gente, eu conheço um cara que contratou 50 vendedores. Achou que ia escalar no vendedor. Né? Isso quem me contou foi, acho que foi até naquele curso lá, né? O pessoal falou assim, cara, nem a Oracle tem 50 vendedores no Brasil, né? Então, tipo assim, a Oracle, a IBM não tem 50 vendedores no Brasil. Você é uma startup, daí da onde você tirou? Não, mas estamos crescendo, não sei o que, o cara falou que contratou 50 vendedores. Eu tenho um exemplo mais próximo meu, de um amigo meu, que trabalha com marketing digital e ele trabalhava sozinho, né? Ele era um mentor de marketing digital e começou a vender bem. Ele começou a vender muita mentoria, entrou dinheiro pra caramba. Ele foi lá e contratou 4 pessoas que alugou um escritório. Ele foi lá e contratou 4 pessoas e alugou um escritório. Aí eu fiquei um tempo sem ver o cara, depois de uns 6 meses eu voltei, e aí, como é que tá? Não sei o que, eu falei, e aquele povo lá que você contratou, como é que tá? Não, mandei todo mundo embora. Aí foi, por quê? Porque eu não sabia o que fazer com eles. Eu não tinha processo, eu não sabia o que fazer com eles. Né? Eu contratei os caras, mas aí os caras ficavam olhando para minha cara, eu ficava olhando para a cara deles e eu só gastando dinheiro, pagando salário dos caras e não tinha o que fazer com eles. Então, esse tipo de coisa acontece o tempo todo. São as crises. É esta crise aqui, tá? Por quê? Porque quando, nesse momento aqui, no GoGo, no toca-toca, como é que normalmente a empresa funciona? O dono e fundador é o cara que está em cima de tudo, é quem faz tudo, né? Então é o cara, né? Eu sou o fundador da empresa, então eu e talvez os meus sócios, a gente faz tudo. A gente serve café, a gente escreve, faz nota fiscal, a gente visita o cliente, faz o produto, entrega, instala, faz tudo sozinho. E neste momento existe uma grande dificuldade do empreendedor de abrir mão e delegar, né? São duas dificuldades, essa é uma, e a outra dificuldade é de começar a colocar controles, começar a colocar processos e controles. Isso acontece na adolescência e então o que acontece? A empresa pode morrer, a cilada do fundador é exatamente essa, quando o fundador não delega, quer fazer tudo sozinho, não consegue, porque ele pode achar que é um super-homem, mas não é. Tá? Então a empresa acaba quebrando ou o cara acaba desistindo, né? O cara pira, né? Então ele fala, cara, não consigo dar conta, o cara tem um piripaque, pronto, acabou a empresa. Né? Então o que acontece? Ou acontece o seguinte, ele fala assim, não, está na hora da gente se organizar, né? Está na hora da gente crescer, então vamos contratar um administrador. Aí ele contrata um administrador no mercado, um gerente, um executivo, alguém que tem experiência de mercado, só que ele não deixa o cara trabalhar. Porque o cara começa a tentar montar controles, né, instalar sistemas, colocar processo, não sei o quê. Aí o pessoal que já está com ele desde o início fala, mas veio esse chato aqui burocratizar a empresa. Aí os caras dão um bypass nesse administrador e vão direto no fundador. E o fundador banca. Fala, não, é isso, não, deixa o cara para lá. Aí das duas uma. Ou ele manda embora o administrador e aí nenhum administrador dura mais do que um mês na empresa, né? Ou porque o cara pede a conta, porque diz ninguém me deixa trabalhar, ou porque o dono se cansa dele, fala, o cara está burocratizando a empresa, começa essa guerra, e aí é essa guerra da adolescência, né? Onde o cara que é contratado para transformar a empresa numa empresa de verdade, para deixar de ser uma startup, virar uma empresa, né? Para que isso aconteça, é o momento em que o empreendedor tem que se transformar no empresário. Ele tem que mudar a cabeça dele. E se ele não conseguir mudar a cabeça dele, ele tem que pelo menos
ter a humildade de trazer alguém que faça isso para fazer isso junto com ele. Tá? Então a fase de adolescência é justamente essa fase onde existe esse conflito entre flexibilidade e controle, como a gente vai ver no próximo gráfico aqui. Mas quando você não consegue superar isso aqui, você tem a situação de duas situações de morte, né? Você tem o divórcio, né? Normalmente é nesta fase que acontece muito divórcio mesmo, ou seja, é o momento que tem briga de sócio, é o momento que tem sócio que sai, tem sócio que não sei o quê, às vezes dá certo, às vezes não dá, às vezes o sócio vai cada um para um canto e a empresa acaba, né? E pode acontecer, nesse caso, duas situações: o empreendedor não realizado, unfulfilled entrepreneur, né? Chegou lá e fala, porque ele fica naquela de delega, não delega, passa, administra, não sei o que tal, uma hora o cara cansa, e aí é aquele caso que o cara fala, quer saber? Cansei, vou procurar um emprego. Né? Arrumar uma mulher rica, né? Uma coisa assim, né? Ou, que é o contrário, quando você tem o envelhecimento prematuro. O envelhecimento prematuro é justamente a situação em que o cara contrata o administrador, realmente deixa o administrador trabalhar, mas esse administrador, ele quer trazer, ele tem experiência, por exemplo, em grandes empresas, multinacionais, e ele quer implantar os controles, processos, sistemas das multinacionais naquela que é uma startup de uma vez, tudo de uma vez. Ingessa tudo. Né? Ingessa tudo. Isso é o envelhecimento prematuro. Então a empresa era uma bagunça, não tinha controle nenhum, não tinha processo, tinha porcaria nenhuma, era todo mundo correndo atrás do rabo. Aí o cara chega e diz assim, bom, a partir de amanhã a gente implantou o SAP aqui, né? E todo mundo vai ter que preencher os não sei o que, e todo mundo vai ter que preencher 200 coisas, e para comprar lápis vai precisar, né, de formulário em 5 vias, com 20 carimbos e a assinatura de todo mundo, engessa a empresa. Isso é um envelhecimento prematuro. Se você conseguir passar por isso tudo, você chega no Prime, ou na plenitude, que é o momento em que a empresa realmente se transformou numa empresa. É o momento em que a empresa conseguiu chegar num momento em que ela consegue equilibrar flexibilidade e controle. Então ela não é mais a bagunça que era no go-go, que é cada um para um lado, todo mundo correndo atrás do rabo, e não é, então ela conseguiu implantar os sistemas, os processos tal, de tal maneira que ela conseguisse crescer de uma maneira organizada e passar a ser uma empresa que que consegue, por exemplo, se planejar. Fala. Acho que claro para mim, assim, dos exemplos práticos que você deu, das consequências de desdobramentos do envelhecimento prematuro. Existem outras consequências que o empreendedor, o empresário, tem que ficar ciente desse envelhecimento prematuro, o que isso pode se desdobrar, Olha, o envelhecimento prematuro provavelmente mata a empresa. Por quê? Porque como é que normalmente acontece o envelhecimento prematuro? A empresa começa a colocar controles controles e processos que ela ainda não está pronta, ela não tem maturidade para seguir. Tá? Aí o que acontece? Quem são as primeiras pessoas que vão embora da empresa? São justamente as pessoas mais criativas, mais brilhantes, que falam, não estão me deixando trabalhar. Tá? Então aquelas pessoas que normalmente são o que tem aquele espírito empreendedor, aquele vamos fazer, etc., são as pessoas que ficam mais frustradas e vão embora. E quem é que fica? Os cumpridores de regra. Então, por quê? Você tem que ter regra, você tem que ter controle, mas se você fizer isso muito rápido, de um jeito isso aqui é mais arte do que ciência, na verdade. Né? Tipo assim, você tem que colocar os controles, processos, sistemas, mas isso tem que ser feito devagarzinho, de acordo com a cultura da empresa, de maneira que... Né? Começa assim, é igual a história do MVP, né? Assim como você tem o MVP, né? o produto mínimo viável, você também tem os controles mínimos viáveis, né? Os processos mínimos viáveis, tudo isso tem que começar desse jeito. Então, começa com um processinho, não sei o quê, aí o cara vem com 400 planilhas, 200 sistemas de informação, PPP, que todo mundo tem que usar, não vai funcionar. Eu também me identificando um pouco com as coisas que você está falando, porque, por exemplo, eu comecei a implantar alguns controles mas são quase criados, tá? Já estou até com medo já. Alguns controles assim, básicos para conseguir acompanhar, as coisas e tal. Não, tem que ter. Mas aí é que está. Por isso que eu digo que é mais uma arte do que uma ciência. Você tem que saber o seguinte: você tem que ver se os controles estão ajudando ou atrapalhando.
Quando que acontece o envelhecimento prematuro? Normalmente, quando essa pessoa que veio de fora, esse administrador externo, que normalmente é um cara que tem experiência em grandes empresas, ele tenta impor isso para a empresa de uma maneira que a empresa não, as pessoas que estão dentro da empresa, elas não conseguem ver a utilidade daquilo, né? Então, essa é uma questão importante. Na hora que você começa a colocar controles, você tem que, junto com os sócios, colaboradores, etc., as pessoas... O ideal é que os processos de controle sejam criados pelas próprias pessoas. Né? Então, tipo assim, de repente você faz um treinamento, ou pega um mentor, um consultor, alguém que te diz, que te dá a teoria daquilo, mas é a própria equipe quem faz. Então, eu vou dar um exemplo também meu, que na verdade sempre foi a minha abordagem de consultoria, né? Tem muito consultor por aí, principalmente as grandes empresas de consultoria, que trabalham assim, o jeito certo de fazer é esse. Aí eles vêm e tentam enfiar isso na tua garganta abaixo. Isso raramente funciona. Isso enfim, todo mundo sabe disso, sabe aquelas coisas que todo mundo sabe, mas ninguém faz? Pois é, essa é uma delas, né? Então, todo mundo sabe que o jeito certo de você implantar processos numa empresa é que as próprias pessoas que vão executar o processo criem o processo. Lógico, elas têm que ter um background, elas têm que ter um treinamento do que se trata aquilo, tem um pouquinho da teoria, mas tem que usar aquela teoria para elas criarem o próprio processo. Porque quando o processo é imposto de fora, ninguém segue, porque não tem ownership. Né? O cara fala, eu não sou dono desse processo. Tem muito a ver com aqueles processos de mentoria, por exemplo. Mesma coisa que os processos de mentoria lá que a gente viu no curso. Fala. Um exemplo muito legal que eu vivenciei na última semana, estava lá junto do CTO da Get Leaders, ele estava explicando os processos de progressão dentro dos times de desenvolvimento, né? Até financeiro. E ele falou que no início eles, tipo assim, eles identificavam os principais agentes, a galera que mais se destacava da progressão. Só que ele viu que isso era tipo, muito terrível. E ele tinha um turnover muito alto, ou seja, ele contratava o desenvolvedor, o mês seguinte o desenvolvedor já estava metendo pé. A forma que ele conseguiu minimizar o problema foi ele deixar tudo bem transparente, e essa construção da progressão da escala completa foi feita pelos próprios times de desenvolvimento. É isso aí. Então, assim, a progressão do desenvolvedor back-end é diferente da progressão do front-end, diferente do mobile. Então, achei isso fantástico, porque assim, os próprios times criam as metas que eles têm que atingir para poder progredir dentro da empresa. Acho que mais transparente. Não, exatamente, porque na verdade o que acontece? O pessoal das grandes empresas normalmente, quando quer implantar um processo novo, alguma coisa que esteja na moda, um PMBOK da vida, né? Pega, contrata uma consultoria, os caras se trancam numa sala e vem com o processo pronto em 3 meses. Pronto, tá aqui, todo mundo tem que usar. Isso funciona? Nunca funcionou, mas eles continuam fazendo isso. Por quê? Porque tem a ilusão de que você consegue fazer isso rápido. Você implementar os processos de forma participativa demora muito mais tempo. Porque tem que ter uma negociação, porque as pessoas, né, têm que se reunir, elas têm que investir tempo nisso aí, ppp. Mas é isso que funciona. Leva mais tempo, mas funciona. Só que nas grandes empresas, muitas vezes o cara quer resultado rápido. Ele fala, não, ele quer poder botar no currículo dele que, ó, na minha gestão, enquanto eu era diretor não sei das quantas, eu implantei o PMBOK. O cara quer botar aquilo no currículo, ele não está preocupado se aquilo vai funcionar. Mas vocês são empreendedores, então para vocês tem que funcionar. Está particularmente interessado. Né? Então você não pode cometer esse erro. Quer dizer, é um erro, mas eu fico me perguntando muitas vezes se não é um erro proposital, em muitos casos. Né? Em grandes empresas você vê que isso aí acontece. Os caras sabem que não deviam fazer desse jeito, mas fazem. Por que eles fazem? Porque o cara não está nem aí. Tá? Não é preocupação dele. A preocupação dele é dizer que, botar no currículo dele que, ó, quando estive na empresa XPTO, multinacional grandona, eu implantei o PMBOK, implantei o COBIT, implantei no SyncHide processo e aí o cara pega e bota aquilo no currículo para conseguir o seu próximo emprego. Ele não tem, na verdade ele não é nem maturidade, ele não tem envolvimento emocional com a empresa. Ele é carreirista. É um carreirista. Né? Muito bem. Aliás, né, isso a gente vai desenvolver mais na semana que vem. Cada uma dessas fases elas têm algumas características. Elas falam, por exemplo, aqui na fase de namoro é a fase da paixão, né? A ideia é que é a seguinte, é mais ou menos que nem no casamento, né? Você tem que, depois que passou a paixão, tem que sobrar alguma coisa, certo?
Mas a ideia é a seguinte, a infância é muito difícil. A infância é aquela época em que não está entrando dinheiro, em que você não consegue achar cliente, que está difícil de, né? Tal. Então, se você não tiver uma paixão, se o empreendedor não tiver uma paixão, não tiver muito apaixonado pela sua ideia, pela sua empresa, pelo seu empreendimento, ele desiste e aí vira caso. Entendeu? Por quê? Porque é um investimento emocional. Se você não tiver esse investimento emocional, é muito improvável que você consiga sobreviver como empreendedor. Por quê? Porque a vida de empreendedor não é fácil. Quando você chega nessa fase aqui, é aquela época que você trabalha 7 dias por semana, 24 horas por dia, não dorme, não come e não ganha dinheiro. Né? E fica todos os seus parentes, seus filhos, mulher, marido, não sei o que, todo mundo te criticando na tua orelha. Vai arrumar um emprego, faz concurso público, não sei o que. Né? Então, se você... Oi? Vai ouvir mesmo, né? Todo mundo ouviu. Todo mundo que já empreendeu já ouviu alguma versão desse tipo de coisa, né? Então, beleza. Então, eu cheguei aqui, maravilha. Então, na verdade, o que a gente quer? Eu não vou entrar nessa parte aqui, porque vocês têm bastante tempo para chegar aqui ainda, né? Mas, para quem já trabalhou em empresa grande, alguns de vocês já devem ter trabalhado em empresas grandes, vocês sabem que isso aqui acontece. Né? A aristocracia é quando a empresa começa a se preocupar mais com a forma do que com o conteúdo. Né? Então, quando tem aqueles escritórios lindos, maravilhosos, e todo mundo, né? E tem um monte de burocracia e tudo, e todo mundo se trata por senhor, né? O senhor isso, o senhor aquilo, vossa excelência, tal. E a empresa não consegue mais empreender, ela não tem mais espírito empreendedor, ela não consegue inovar. Como ela não consegue inovar, ela não consegue se adaptar às mudanças do mercado. Aí ela vai indo para baixo. Aí chega uma hora que ela começa, enquanto está na aristocracia, ninguém quer fazer marola. Então todo mundo vê que a coisa está indo para o buraco, mas ninguém fala nada. Normalmente, nesse ponto aqui, a empresa tem dinheiro em caixa. Né? A empresa chegou aqui e parou de inovar. Mas ela ainda tem um market share grande, ela tem dinheiro. Então ela acha que está tudo bem. Até a hora que o mercado some, o cliente vai para o concorrente, tal, aí começa a recriminação, que é a caça às bruxas, né? Tipo assim, não, a culpa é sua, é por, né? Não, a culpa é de vendas, que não está vendendo, não, a culpa é da engenharia, porque não atualizou o produto, não sei o que, aí começa aquele tipo de briga, e a tendência, é que se ninguém fizer nada aqui, é que aquilo vire uma burocracia, seja salvo, dependendo de onde você está. Então, é o caso típico da empresa pública, vira uma burocracia. Ou pode até não ser uma empresa pública, mas é daquelas empresas em que os caras têm bons contatos políticos e conseguem ser salvos pelo governo, né? A gente vê isso toda hora, né? Isso, não só aqui, né? Nos Estados Unidos é super comum, né? Tanto que isso... Essa resistência que diz que tem uma chance... Aqui tem uma chance de você, se você conseguir fazer alguma coisa, você consegue se salvar da morte, porque o próximo passo depois é a morte. Então, nessa subida tem várias saidinhas aí que você pode... Tem várias saidinhas. Mas aí na descida, normalmente você vai até... Na descida você tem que sair e você tem que voltar para alguma dessas fases, né? Normalmente a ideia é você voltar para o Prime. A gente já vai ver como é que a gente vai tentar fazer isso aí. Na verdade, você tem essa situação aqui, né? Quando a empresa começa... Você tem aqui, né? Growing, aging, né? A empresa está crescendo, a empresa está ficando velha. Você tem aqui, ó, alto e baixo. Alto e baixo o quê? Essa aqui é a curva da flexibilidade, essa aqui é a curva da controlabilidade. Então, quando a empresa é nova, o que você tem em termos de flexibilidade? Total, né? O que a gente vai fazer hoje? Que der na telha, né? Tem um cliente ali, vamos lá. Vai todo mundo dar o cliente. O cliente comprou não sei o quê. Vamos todo mundo fazer o produto para entregar para o cliente, né? Então você tem total flexibilidade. Não tem cargo, não tem organograma, não tem job description, não tem. Cada um faz o que tiver que fazer, né? Tem que fazer. O cliente chegou, quem vai fazer o café? Eu faço, tal, né? Então todo mundo faz tudo, todo mundo, né, limpa o chão, faz café, né? Você tem total flexibilidade. Você customiza o seu produto do jeito que o seu cliente quer, né? Porque você só tem um cliente, então você faz do jeito que ele quer, né? Então, as empresas novas, elas são altamente flexíveis, mas muito difíceis de controlar ou de prever o que vai acontecer. Qual vai ser o seu faturamento daqui a um ano? Não tenho a menor ideia. Sei nem que se a gente vai faturar semana que vem, cara. Como assim daqui a um ano?
Mas é. E o que acontece com controlabilidade? Zero. Conforme a empresa vai andando aqui naquelas fases que a gente viu aqui, né? Como ela vai subindo isso aqui, o que vai acontecendo? Vai aumentando o controle, porque você vai colocando processos, né? Controles, etc, etc. Conforme você vai colocando controles, evidentemente, o que os controles fazem? Eles reduzem a flexibilidade. Tá? Aí tem um ponto em que as duas curvas se cruzam, que é o prime, que é a plenitude. Então a gente poderia definir, inclusive, a plenitude da empresa como aquele momento em que flexibilidade e controlabilidade estão equilibrados. Tá? Ou seja, você é capaz de prever um futuro tanto quanto possível, né? Ou seja, você tem uma carteira de clientes, você tem um funil, você sabe que... Não, você não consegue prever daqui a 10 anos, mas sei lá, você tem uma ideia mais ou menos. Você não está naquele desespero de sei lá se a gente vai conseguir pagar a folha de pagamento no mês que vem. Uma empresa na plenitude não tem isso. Ela tem lá uma certa previsibilidade, cada vez menor, né? Na medida em que o mundo está cada vez mais imprevisível, mas ela tem algum tipo de previsibilidade e ela tem algum tipo de controle. E aí, o que acontece? Quando você, no envelhecimento da empresa, quando você passa do prime, o que tende a acontecer é o aumento da controlabilidade e a redução cada vez maior da flexibilidade. A tal ponto que chega um momento em que a empresa está tão inflexível que você não consegue mais controlar. Aí a controlabilidade cai também. Aí as duas caem até a empresa morrer. Né? Tipo assim, você tem um monte de sistemas, tem um monte de controles, mas caso da burocracia, ninguém, né? As pessoas só fazem, tem que preencher esse formulário? Beleza, a gente preenche, tal. Trabalha para trabalhar, né? Tudo faz de conta. Então qual é a nossa, como empreendedores, aonde a gente quer chegar? Aqui. Bom, só que aí o Aziz diz o seguinte, e aí está o ponto que a ligação do que a gente está falando aqui, vai falar semana que vem, com aquilo lá que vocês viram com a Nathalie. Né? A Nathalie falou de acordo de sócio, tal. Aqui eu vou falar do seguinte. O teu time de liderança tem que ter o mix correto de pessoas. O que isso quer dizer? Lembra quando eu falei de cultura, que você precisa ter, que os sócios da empresa precisam ter um alinhamento cultural? Lembra que eu falei, quem estava no Jam Session e nas outras vezes que eu falei no assunto, lembra disso, né? O que é o alinhamento cultural? É que os sócios da empresa têm crenças e valores compatíveis. Ou seja, as pessoas que estão no time de liderança, os sócios da empresa, os diretores, etc., eles acreditam na mesma coisa, eles têm o mesmo propósito. Porque se o propósito deles for muito diferente uns dos outros, a coisa não vai dar certo. Tá? Então, mas tudo bem, você tem que ter um alinhamento de cultura, mas você tem que ter uma diversidade de estilos comportamentais do time de liderança. Eu poderia até falar de estilos de liderança, mas eu não gosto de falar isso porque tem toda uma teoria dos estilos de liderança que não é disso que eu estou falando aqui, tá? Mas vamos pensar assim, você tem que ter tem quatro coisas que você precisa estar preocupado. Você tem que estar preocupado com o curto prazo, o longo prazo, com a sua eficácia e com a sua eficiência, certo? Você tem que estar preocupado com as duas coisas. Então, não é para assistir? O que acontece? Você tem aqui, e aí é onde entra aquilo que a gente conhece como que o Aziz chama de PAEI, né? P-A-E-I, que são esses 4 quadradinhos aqui, tá? Então, você tem o seguinte, ó, P é o produtor. O produtor ele está preocupado com ser eficaz a curto prazo. A gente conhece o produtor também como fazedor, certo? O sujeito que vai lá e faz. Tá? O que precisa fazer? Precisa fazer isso? Precisa entregar o negócio do cliente? Precisa marcar uma reunião? Vamos lá, dá o telefone aqui. Né? Para quando que é isso? Para amanhã? Tem que fazer uma reunião? Vamos fazer agora. Né? Então, esse é o produtor. Ok? Ao mesmo tempo, você tem que ter o estilo empreendedor. Desculpa, esse gráfico de empresa inteira, alguém... Aí é que tá. Você precisa ter esses 4 coisas dentro da empresa para ela funcionar no longo prazo. Em cada momento do ciclo de vida, diferentes dessas, todas elas sempre são necessárias, mas em cada momento do ciclo de vida tem uma delas ou 2 delas que são mais importantes. E é isso que a gente vai ver no próximo slide. Tá?
Muito bem, isso aqui pode ser uma pessoa só? Dificilmente. Fala. Ele não está exatamente no mesmo lugar, tá? Mas eu estou passando aqui, ele está meio diferente, mas eu passo aqui para vocês. O produtor é o eficaz no curto prazo. Tá? Qual é a diferença de eficácia e eficiência, né, gente? Eficácia é resolver o problema. Eficiência é resolver o problema de maneira que tenha um custo-benefício, né? Tipo assim, resolvi o problema, é aquela história, né? Você tinha uma mosca ali, deu um tiro de canhão. É eficaz? É, a mosca morreu. Certo? É eficiente? Não, canhão para matar mosquito. É o exemplo de coisa não eficiente, certo? Então é aquela história. Você aqui, do lado de cá, ó, a preocupação é com a eficácia. Então, o produtor é o cara que está preocupado com a eficácia no curto prazo. Criar o produto, vender o produto, instalar o produto, faturar o cliente. O empreendedor é o cara que está preocupado com a eficácia no longo prazo. Como é que a nossa empresa vai atender o mercado no futuro? O lado de cá é o lado da eficiência. Então você tem o administrador, é o cara que está preocupado com a eficiência no curto prazo. Certo? Então o administrador é o cara que está preocupado com os processos, os controles, né? É o cara que vai estar olhando se, né? Quanto que a gente gastou esse mês, como é que está o orçamento, como é que não sei o quê, qual foi o custo, quanto que entrou de dinheiro, se os processos estão sendo cumpridos, se o controle de qualidade foi executado e assim por diante. O integrador é o cara que está preocupado com a eficiência no longo prazo. Por que integrador? Porque a função dessa pessoa, ou desse papel, é integrar as pessoas da equipe. Porque o que vai acontecer numa empresa em que as pessoas não estão integradas, em que as pessoas brigam entre si, em que as pessoas não se entendem, em que as pessoas falam línguas diferentes? Essa empresa, ela é viável no longo prazo? Não. Então a função do integrador é essa. O integrador é o cara que integra a empresa de tal maneira que ela consiga continuar funcionando de maneira eficiente no longo prazo. Observem as iniciais. Então nós temos aqui o P, produtor, né? PAEI, ó. P-A-E-I. Tá claro isso? Então, só decorando, né? P, produtor. É o cara que produz, faz. E é o empreendedor. É o cara que está olhando lá na frente. Está olhando no futuro. Integrador é o cara que está integrando a equipe. Administrador é o cara que está tocando a empresa no dia a dia, vendo se as coisas estão funcionando bonitinho. Todo mundo concorda que você precisa dessas 4 coisas para a empresa funcionar? Beleza. Será que existe um empreendedor, será que existe uma pessoa, um ser humano, que seja bom nessas 4 coisas ao mesmo tempo? Muito difícil, né? Muito difícil, até porque essas coisas elas são meio que, algumas delas são meio que conflitam. Mas ainda que ele seja bom nas 4 coisas, fica difícil uma pessoa só se dividir em tantas tarefas. Mesmo que ela fosse boa nisso tudo, ela não teria tempo hábil para fazer isso tudo. Então isso significa o seguinte, que a tua empresa, o teu time de liderança tem que ter o mix correto desses 4 papéis. Certo? E o que é o mix correto? Depende de onde você está no ciclo de vida. Então voltemos ao ciclo de vida novamente. Hã? O gráfico um monte de países. Então, você achou aí aonde? Eu tinha passado por aí no livro. Ah, no livro, isso. Tá. Então tá aqui o PAEI. Então aqui ele está mostrando fase por fase qual é o PAEI importante. O que acontece na fase de namoro, gente? Ó, vocês veem que tem a letrinha maiúscula e minúscula, certo? E às vezes tem um traço. Estão vendo o tracinho aqui? Traço é quando não tem. Então a ideia é, uma empresa sadia, ela sempre tem as 4 coisas. Minúsculo é quando a coisa existe, mas não é o foco naquele momento. Maiúsculo é quando esse é o foco naquele momento. Tracinho é quando não tem. E vocês vão ver que não tem nenhum caso positivo que tenha tracinho. Tracinho é sempre morte. Né? Ó, morte. Né? Então é tipo, não existe nenhuma situação na sua empresa em que você possa abrir mão de alguma dessas coisas. Sempre tem que ter as 4. Agora, você não precisa ter as 4 na mesma dose. Aqui na fase de infância, no namoro, qual vocês acham que é o mais importante? É o E, né? É ou não é? Até o próprio nome, né? Empreendedor. É o E por quê? Porque é o momento em que tem alguém, né? Que pode ser uma pessoa só, pode ser mais de uma,
Mas o foco qual que é? Nós temos um problema no mercado que nós somos capazes de resolver. Nós queremos criar uma empresa para resolver este problema que existe no mercado. É mais que queremos resolver, mas eu acho que eu consigo, eu tenho vontade de resolver. O que eu tenho vontade de resolver? E aí entra aquela coisa emocional que eu falei. Não, eu quero montar uma empresa para resolver, sei lá, problema do diabético, né? Problema do fisioterapeuta, e assim por diante, né? Cada um de vocês tem que olhar qual é o problema que você quer resolver. E aí é o momento em que em que o empreendedor diz, eu vou montar uma empresa. É o momento que ele diz, não, eu não vou prestar um concurso público, eu não vou procurar um emprego. Existe um problema que precisa ser resolvido no mundo e que eu sei como resolver. Então o E é o mais importante. Então para a empresa surgir, tem que ter o E. Sem o E é muito difícil. Por exemplo, só voltando aqui, que eu acabei esquecendo de falar. Esses 4 papéis, você pode inclusive, e a gente vai ver isso em mais detalhes semana que vem, você pode fazer testes psicológicos, né, que mapeiam a pessoa, aonde que ela, quais são desses 4 aspectos aí, quais que são os dominantes nela. Tá? Isso aqui é muito parecido, você já deve ter ouvido falar no DISC, tá? Tem um mapeamento mais ou menos direto disso aqui para o DISC. Já ouviu falar no DISC? Não. O DISC é um teste, tem umas perguntinhas, você responde, tem software online que faz isso aí e tal, a gente vai... DISC, D-I-S-C, né? Que são as 4, é o teste DISC, né, de personalidade. Então, D é dominante, tá? I é influenciador, influencer, né? S é stability, é estabilidade, e C é conformance. É dominance, dominant, influencer, stability e conformance, tá? Que está diretamente ligado nisso aqui. O dominante é o produtor, é o cara que, né? Normalmente, altos executivos de grandes empresas são todos altos desses, né? Aquele cara que vai lá e faz, decide, né? O cara que decide rápido, né? Muitas vezes não é uma pessoa muito agradável, ok? A menos que ela seja uma pessoa, o paralelo não é exato, tá? Mas de uma maneira geral a gente poderia para já dizer que o I, que é o influenciador, ele é mais ou menos o empreendedor. É aquele cara que é mais de conversa, de vender as suas ideias, né? Então, tipo, cara, vamos montar uma empresa aqui, tal. Normalmente grandes vendedores são I, né? O S, estabilidade, é o integrador, né? O integrador não tem justamente a ideia de fazer de estabilizar a empresa, de manter a empresa estável, ela não ter né? não ser uma guerra, etc. E o C, pensa, C, conformidade e controle, administrador, certo? Então isso significa o seguinte, que é muito importante que a empresa, na hora que ela está montando seu time de liderança, você tem que olhar para os seus sócios e ver o sócio que você tem hoje, o quanto que cobre isso aqui. E se tiver faltando, o que você tem que fazer? Você vai contratar alguém para cobrir o buraco? Talvez você possa desenvolver. As pessoas podem desenvolver, né? As pessoas podem desenvolver habilidades que elas não têm, competências que elas não têm. Ou ela pode dizer, não, cara, a gente não tem, não quer. Né? Eu sou um cara assim, eu não sou capaz de ser assim. Então, beleza, então arruma um sócio que seja. Tá? A maioria dos empreendedores está aqui. E esse é um grande problema. O nome está aqui, né? Empreendedor. Esse é um problema por quê? Por isso aqui, ó. Porque nesse momento, para você vir aqui e montar uma empresa, você precisa ser E grande. Beleza. Só que como é que aí a empresa nasce? Aí o que vocês acham que é necessário na infância? Qual é o aspecto mais importante? É fazer, né? É o P. Cara, não é hora mais de ter ideia. Conseguimos lá juntar, né? É isso. Então agora é fazer. É ligar para cliente um atrás do outro, não sei o que, PPP, é visitar cliente, é visitar parceiro, é produzir, desenvolver o software, não sei o que, é fazer, né? É limpar, fazer café todo dia, lavar o chão, tal, não sei o que, é fazer. Aqui é visão, aqui é fazeção. Cara, temos que fazer. E aqui é quando muita empresa não passa do Vale da Morte, do primeiro portal. Por quê? Porque o empreendedor, o cara que teve a ideia da empresa, ele é um visionário.
É um cara que pensa, olha, cara, nós vamos ter aqui uma empresa que vai resolver o problema, né? Vai acabar com as guerras, vai acabar com a fome do mundo, vai acabar com não sei o que e tal. Tá, cara, só que para fazer isso você precisa ter o produto. E você precisa correr atrás dos clientes. Oi? E você falou agora justamente exatamente o cara do job com Oscar. Exatamente. Tá, tem 1000 exemplos aí na história das empresas, né? Então o que acontece? Nessa hora você precisa de um P. Então você tem que olhar à sua volta e ver se você tem um sócio que é P. E veja, alinhamento de cultura, mas diversidade de comportamento. Então de repente esse cara que é P, você é E e o seu sócio é P, maravilha, vocês dois podem ter a mesma visão de futuro, a mesma paixão para resolver um determinado problema, mas enquanto o cara que é E, ele está olhando lá na frente e está pensando como que aquilo pode ser, né? Como é que a gente pode escalar a empresa quando a gente der certo, né? Que tipos de coisas novas a gente pode colocar no produto, não sei o quê. Tem que ter alguém que está olhando no dia a dia. Tá bom, mas vamos vender o MVP aqui, né? Vamos vender aqui o nosso produtinho, né? Legal. Aí o que acontece? Na infância, então, olha só, na fase de namoro, normalmente a letra grande é o E. Para você passar para a próxima, você precisa crescer o P. Se faltar as coisas, é o caso, é só o empreendedor e não tem as outras, não é isso? Era só uma grande ideia, uma grande paixão, mas que não foi para frente, foi uma fé, foi um caso. Tá? O que vocês acham que precisa? Aí o que acontece? Na hora, para você chegar no toca-toca, você precisa do E de novo. Porque o toca-toca é o P levado ao extremo, certo? Concorda? O que é o gol? Né? É assim, vamos lá, vamos fazer, vamos vender, não sei o que tal. Aí começa a vender. Aí quem está no controle é o P. É o P que vai lá e fala assim, vamos vender, visita o cliente, vende, nota fiscal, entrega, instala. Só que tem que ter alguém que dê uma parada e fala, não, peraí. Vamos voltar, porque o que acontece nessa fase aqui? O P é muito alto, você tem que voltar com o E, porque nessa fase, como começa a entrar dinheiro, o pessoal começa a gastar dinheiro onde não... Opa, entrou um dinheiro aqui, vamos entrar num negócio diferente. Né? Tive uma ideia nova. Aí o cara, por exemplo, perde o foco. Então você estava lá fazendo a sua empresa a sua empresa de turismo, aí de repente você descobre que, pô, legal, só que em vez de vender pacote de turismo, por que a gente não constrói hotel? Aí o cara vai lá e monta uma construtora. Aí fala, pô, então você precisa ter um E. Cuidado, é o E não justamente no sentido do visionário que quer fazer tudo, mas é um E que mantém a visão no lugar, que não deixa a empresa dispersar. Então voltou o E para dizer assim, olha só, aquela visão que a gente tinha lá atrás, vamos lembrar qual que ela era, agora que está entrando dinheiro, a gente vai continuar naquela fase. E aí você consegue ir para a fase de adolescência, e a fase de adolescência é a fase onde você começa a botar os controles. Que é onde a empresa já está vendendo, a empresa normalmente já tem clientes, ela já está crescendo, mas é a hora onde ela é o segundo portal, né? A hora onde você tem que começar a colocar controles, sistemas, processos, etc. E aí, olha só, você tem que aumentar o que nessa hora? O A, não é isso? O A é o administrador, né? Você tem que aumentar o A, porque é o A que vai... É justamente o A que vai botar a ordem na casa. Mas olha, o E continua maiúsculo, né? Por quê? Porque é o A, mas sem perder a visão do futuro. Nesse momento, o P pode até diminuir. É o momento que a empresa às vezes tem que dar uma freada, tipo, para de vender. Já vendeu mais do que você consegue entregar. Vamos dar uma parada, vamos voltar para trás. É esta hora em que o pessoal vai se reunir e começar a definir como é que eles vão trabalhar. Vamos definir os nossos processos. Vamos ver como é que a gente vai trabalhar? Tá? Então essa é a fase da adolescência. E aí é a hora de você trazer para a sua sociedade alguém que tem essa cabeça mais de processo, né? Uma cabeça mais de... Porque esse cara P não é assim, você pode achar que ele é, mas não é. O P é o fazedor mesmo. Então ele também não quer saber de burocracia, ele passa por cima. Né? É o cara que... Ele abusa da flexibilidade. É tipo assim, cara, vamos fazer. Você fala assim, não, mas o nosso produto ele tem aqui a gente não pode fazer um produto diferente para cada cliente porque isso é inviável, isso não é escalável. O P é o típico cara que vai vender e vai querer entregar um produto diferente para cada cliente. Né? Por quê? Porque vendeu. O cara,
Quer comprar? O que você precisa para comprar? Não, eu preciso que seja cinza. Tá vendido. Vai ser cinza para você. E você? Ah, eu quero que seja rosa. Tá vendido. Rosa. E você? Azul, preto. Pronto. O cara... Aí o pessoal que se vire depois para vender o produto cada um numa cor. Porque o cara foi lá e pá. Aí entra o A que diz assim, não, peraí. Isso não é viável. A gente só pode ter, que nem o Ford dizia, né? O Ford era um cara altamente... Já. O Ford é o cara que inventou a linha de montagem. Tudo preto mesmo. Você pode ter o carro de qualquer cor que você queira, desde que seja preto. Não é isso? Aí você, quando você consegue colocar a administração na quantidade correta, você chega na plenitude, que aí você tem P, A e E maiúsculo. Tá? Então a empresa produz, não perde a visão, certo? E tem administração e controle. E aí falta o quê? Ela colocar o I, que é a hora de você, neste momento aqui, é quando normalmente a empresa que é totalmente PAE, tudo maiúsculo, não existe, tá? Seria a empresa perfeita, maravilhosa. Tá? Empresas que estão na plenitude normalmente estão nessa situação e elas vão precisar aqui mais do I, porque é a hora que você precisa começar a garantir, por exemplo, que as áreas falam umas com as outras, porque senão você vai começar a ter feudos, e o feudo é uma característica típica da aristocracia, né? Então o I é o cara que vai garantir que o pessoal não briga, que o pessoal conversa uns com os outros, que tem boas políticas de comunicação dentro da empresa, assim por diante. Beleza? Você comentou você comentou desses feudos, você também falou que costuma usar de silos. Sim, os silos, Eu vi bastante lugares assim, que pessoal chamando de silo. É silo, feudo, né? Silo é mais bonitinho, né? Mas às vezes é feudo mesmo, né? Tem um senhor feudal lá, mais medieval, o cara com a sua armadura lá e fala, aqui no meu castelo ninguém entra, né? E se alguém passar perto, eu jogo óleo quente, né? E tem o fosso com piranha, com jacaré, com ponte levadiça, etc. Beleza? E aí, a empresa que chega na estabilidade, qual é a tendência dela? Estamos no topo do mundo, está entrando dinheiro, temos clientes, etc. Então a gente não precisa fazer mais nada. Então o que ela precisa nesse momento? Recuperar o seu E, né? A sua visão de empreendedora, seu propósito para continuar, para conseguir inovar e não entrar na descendente. Porque a empresa que entra na descendente, normalmente é a empresa que perdeu a chance perdeu a capacidade de inovar e de se adaptar ao mercado. Tá? Beleza? Bom, gente, a gente vai aprofundar isso bastante no workshop da semana que vem. Tá? A Simara veio aqui buscar o projetor, né? Todo mundo já tem o meu LinkedIn, gente? Se alguém não tiver. Não? Então, lembra, é bom que vocês se comuniquem uns com os outros também, né? Oi? Então, aquele velho truque aí, né, gente? Vamos fazer isso aqui, tá? É só entrar aí no... entra no... Quem não tem o LinkedIn é para ter, tá, gente? Então, quem não tem, cria o seu perfil. Oi?